Oi pessoal, estamos com mais um Direto da Fonte e hoje vamos falar sobre armazenamento e para isso trouxemos aqui a Seagate e o Igor. Tudo bom, Igor? Tudo bem. O Igor, ele é gerente de engenharia, portanto vai falar bastante aqui dos produtos que ele trouxe aí pra gente. E a gente resolveu falar de SSHD, pessoal. Um tipo de armazenamento que vem crescendo aí no mercado, porque é bem interessante, porque ele une velocidade, próximo a um SSD, e um preço camarada também, não é isso, Igor? Exatamente. Na verdade, até para explicar a sigla SSHD, vem do inglês Solid State Hybrid Drive, que é um disco híbrido, né? Ele une as duas tecnologias, une a tecnologia do SSD, que é uma tecnologia muito famosa pela velocidade, né, pela segurança, e o HD convencional, que consegue entregar uma capacidade de armazenamento muito grande com um preço mais baixo. Então, unindo essas duas tecnologias, a Seagate conseguiu entregar esse produto que se chama SSHD. Existe em duas versões, na versão desktop e na versão laptop. Então você pode estar utilizando. A versão desktop é essa aqui, né? Exatamente. É até uma de demonstração que vem com a tampinha transparente. Essa daqui é só para demonstração, deixar claro. Exatamente. O normal não vem com essa tampinha. Apesar de muita gente querer ter um desse aí, porque dá um up, né, no desktop. Para quem gosta de tecnologia, vê esse tipo de HD e fala, eu quero um desse para pôr na minha máquina, né? Aqueles que tem um computador com a tampa de acrílico, quer ter o HD de acrílico para conseguir ver ele rodando, mas esse não vai funcionar. É só para demonstrar, né? Aqui está o disco magnético. Exatamente. Né? E na verdade os chips, né? Ele está em alguma parte que eu não sei qual é. Dá para mostrar aqui ou não? Então não, a parte de SSD do disco, né? Do disco híbrido, ele não aparece, você não consegue ver, ele fica junto com a placa. Ah, legal. Exatamente, ele fica junto, então ele não vai aparecer. Junto com a placa controladora. Exatamente. Tá. Mas ela tá lá, tá? O usuário, ele não consegue enxergar essa partição de SSD, ele só consegue enxergar a partição do HD, que é uma vantagem, a gente considera uma vantagem, porque o usuário, ele não tem que se preocupar o que ele tem que salvar no SSD, o que ele tem que salvar no HD. Tá, essa era uma das perguntas aí. Então, não existe duas partições? Não existem duas partições. Existe somente uma partição, que é a partição do disco convencional, e ele tem uma inteligência, ele tem um algoritmo que joga para o SSD tudo que é importante, tudo que vai trazer uma maior performance para o sistema. Então, a inteligência de o que vai ser gravado no SSD já está dentro do disco, que ele, né, aprende com o usuário. Então ele tem uma inteligência de entender que aplicativos o usuário mais usa, que programas ele gosta de acessar, e ele vai jogando todos esses arquivos, não o programa inteiro, tá? Ele joga somente os programas ou as partições, né, as partes mais importantes para ter uma performance maior. Tá, ele joga só blocos. Blocos de informações. Tá, então quando você instala esse disco, primeiro, ele é SATA, normal, padrão SATA? Padrão SATA. Quando você olha, né, para esse produto, você fala, deve ter alguma coisa muito diferente, né, vai vir com alguma conexão mais sofisticada. A conexão é a mesma, então se você tem um computador com 3 anos de uso, 4 anos de uso, está pensando em trocar, você fala, não é a hora, vou colocar um disco híbrido para aumentar a minha performance. Você consegue. Por quê? A conexão é a mesma, o sistema operacional que ele é compatível, são todos, Linux, macOS, o Windows, então qualquer um desses sistemas operacionais rodam com o disco rígido híbrido. E então é um produto que serve tanto para usuários que estão montando uma máquina nova ou até para fazer upgrade. Até fazer um upgrade. Exatamente. Vamos entrar na parte mais técnica, né, para quem exige mais. Por exemplo, então você não precisa ter nenhuma modificação no BIOS ou um BIOS mais atual do seu desktop, você não precisa atualizar. Ele vai entender como se fosse um HD comum. Exatamente. Acho que é até interessante tocar nessa parte de BIOS, né? E qual que é a limitação da BIOS? A limitação da BIOS está relacionada à capacidade do disco, tá?
Então, se você tem um computador muito antigo, algumas BIOS elas só vão conseguir enxergar até 2 TB. Tá? Então essa é uma limitação que realmente existe dependendo do ano da sua placa-mãe. Então quando você for trocar o HD, verifica a versão da sua placa-mãe, vê se ela já é uma versão mais nova, e se ela for uma versão mais nova, ela já vai suportar discos com uma capacidade maior do que 2 TB. Se não, até 2 TB. Mas a questão da tecnologia híbrida, ela é compatível com qualquer placa-mãe. Bom, Igor, a gente falou aí do benefício, fácil de instalar, velocidade, mas efetivamente, quantas vezes um SSHD é mais rápido do que um HD? Olha, René, é difícil de você medir, isso vai variar muito de aplicação, mas a Seagate costuma divulgar que pelo menos 5 vezes mais rápido do que um HD convencional. Tá? 5 vezes mais rápido. 5 vezes mais rápido. O que já é bastante coisa. Exatamente. E uma outra forma de divulgar essa velocidade, a maioria dos usuários, o que eles procuram? Performance na hora de inicializar a máquina, de ligar a máquina, quer que a máquina ligue rápido. A Seagate fez vários testes, tá? Utilizando o mesmo hardware, o mesmo computador, e colocou 3 dispositivos de armazenamento, um SSD, um híbrido e um HD convencional. Tá. O SSD, ele sobe, óbvio, isso vai variar de hardware para hardware, de máquina para máquina, mas ele vai subir em 18 segundos, tá? No teste que a Seagate fez. O sistema fica pronto para usar em 18 segundos. Pronto para usar em 18 segundos. Com SSD. Com SSD. O híbrido, ele demora 20 segundos com essa mesma máquina. E o HD convencional vai demorar em torno de 32 segundos. Então, o benefício que você tem com um produto desse, comparado com SSD, é enorme. Então, porque se você comparar ele com o SSD, com o tempo que você falou, é uma diferença só de 2 segundos. Exatamente. Então, ou seja, você ganha bastante desempenho, e com um preço bem menor do que o SSD. Bem menor, com maior capacidade. E até para falar um pouco mais dessa parte de performance, em algumas aplicações, eu estou falando aqui de inicialização do sistema operacional. Dependendo da aplicação que você rodar, ela vai ter a mesma performance de um SSD. Tá? Então, por isso que eu falei, varia muito de aplicação para aplicação, mas o ganho de performance ele é muito visível, principalmente quando você compara com um HD convencional. Legal, Igor. E falando então em custo-benefício, vamos falar dos preços então, Sim, claro. O HD de desktop. Então lá, o de desktop a gente tem 3 capacidades, 1 TB, 2 TB e 4 TB. 1 TB está saindo na ponta por 399, 2 TB 659 e 4 TB 959. Tá, preços sugeridos, né? Exatamente. Claro que sempre lembrando aí, galera, que você pesquisando aqui no site, você vai encontrar os preços aí, a diferença de preços aí entre as lojas. Por isso sempre pesquisa aí no site, tá, pessoal? Legal. E quanto ao HD para notebook, tem alguma diferença o SSHD para notebook? Falando de tecnologia, não. A tecnologia dentro desses produtos é a mesma, O que vai mudar é o formato dele e a capacidade. Então, para a versão de notebook, nós temos 500 GB em 1 TB, o de 500 GB está saindo por 319 e o de 1 TB por 419. Outros 2 pontos que eu gostaria de mencionar, tá? Os dois vêm com 8 GB de SSD, mais uma vez isso não aparece como uma partição extra, tá? E a Seagate, ela é pioneira nessa tecnologia, ela já está indo para a 5ª geração desses produtos, tá? Então o diferencial desse produto é o algoritmo que roda para ele ter essa inteligência de jogar os arquivos para o SSD. E a Seagate já está com uma bagagem bem grande com esse produto, está bem estável, é um produto muito bom para quem quer uma maior performance na sua máquina. Bom, então tá dado o recado, né, Igor? Beleza. Agradeço sua presença e o seu tempo de explicar para a gente aí sobre os equipamentos. Agradeço vocês o convite. Legal, obrigado, tá? Sempre convidado para falar de novidades aí. Beleza? Obrigado. Então tá. Pessoal, então espero que vocês tenham curtido. Qualquer dúvida sobre os SSHDs, deixa aqui embaixo, nós vamos responder aí para vocês por aqui mesmo. E se você quer saber quanto custa esse aparelho, acesse aí o Buscapé. Lá você encontra as melhores ofertas, vê as lojas mais confiáveis, de acordo com a avaliação do EBIT, lê a análise de outros usuários e a avaliação de um especialista.
Dá para ver o histórico de preço, para analisar se está barato ou não. Dá também para colocar um alerta de preço. Quando o produto chegar no preço desejado, o Buscapé te avisa. E para ficar mais fácil ainda, dá para fazer tudo isso direto no smartphone ou tablet com o aplicativo Buscapé. Tem para iPhone e Android. Dá para comparar preço até na loja, na frente do vendedor. Aí o cara nunca mais vai te enganar. Baixe lá que é bem legal. Tá bom, pessoal? Então, um abraço e até o próximo Direto da Fonte. Falou! Dá um busca, Buscapé.